Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Este vídeo que você vai ouvir a seguir é um corte de uma das lives no qual eu tenho deixado aqui no canal. Que Deus abençoe você, que através desta mensagem que você irá ouvir a seguir, você seja tocado, você seja exortado por Deus, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida. Deus abençoe. Segundo o teu amor, conforme a tua compaixão, apaga as minhas transgressões. Então, William Carey queria este texto sobre a sua lápide. E com a mesma humildade, quem for ver a Wikipédia dele, vê que ele é um missionário, que ele foi um missionário, né? Ele deixou em seu testamento recomendações do que ele queria escrito, então, na sua lápide. William Carey, nascido 17 de agosto de 1761 e faleceu em 9 de junho de 1834, e ele estava na idade de 72 anos. E ele faleceu lá em Calcutá. E ele falou então o que queria na sua lápide, né? Ele disse: olha, sou insignificante, pobre, fraco, mas caio nos seus braços de amor. Mesmo com os mais experientes e honrados dos servos de Deus, estes podem se aproximar de Deus somente pela graça. É o que nós somos levados à nova aliança, que pela graça somos alcançados. Os melhores homens e pregadores são os mais conscientes das suas fraquezas, pois o próprio disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E o próprio apóstolo Paulo fala que em Cristo ele pode todas as coisas porque Cristo o fortalece. Então, os melhores homens são os mais conscientes das suas fraquezas. Barcos vazios flutuam altos, mas carregados ficam mais baixo nas águas. Assim como a quem apenas chama cristão pode se vangloriar que é alcançado pela graça de Deus somente, enquanto os verdadeiros filhos de Deus clamam por misericórdia, e nós vemos no Salmo 51, por sua insuficiência, a gente precisa ir no contexto a respeito do escritor do Salmo 51, no qual é o homem segundo o coração de Deus, que é o Davi, o rei Davi. Precisamos da misericórdia de Deus todos os dias sobre nossas cabeças. Sabe, precisamos da misericórdia de Deus quando se ajoelhamos para orar. Precisamos da misericórdia de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus quando me posiciono para abrir uma live, para pregar para você, para entrar no seu aparelho, porque antes de eu começar a escrever, antes de eu começar a pensar no que vou escrever, no que vou falar, sabe, há uma batalha espiritual para que você não pare na live, para que você não pare para ouvir a palavra. Esta é a batalha espiritual. O inimigo não quer que você ouça a palavra, sabe? Então preciso da misericórdia de Deus nas minhas orações, nas minhas pregações, nas minhas ações, sabe? Sobre tudo o que tenho e o que vou fazer. O sangue de Jesus não foi aspergido apenas sobre as portas das casas lá em Israel, sabe? Mas também no santuário, no trono, na misericórdia, no altar, em minha vida. Sabe, foi aspergido em todos os ambientes e todas as áreas, pois à medida que o pecado penetrou, quando houve desobediência lá no Jardim do Éden, sabe, à medida que o pecado penetra, a gente está marcado com os vestígios do pecado, porque todos nós pecamos e todos nós somos inclinados para o mal. Sabe, até nas nossas melhores intenções, se você vê eu falando com autoridade, é porque o Espírito de Deus habita, é porque a graça de Deus habita. Caso contrário, você não veria a bondade em mim, não veria nada disso, sabe? Então o pecado penetrou em nós. O sangue de Jesus é necessário para nos purificar dessas coisas, das coisas mais corruptas. Se até as nossas obrigações precisamos de misericórdia, se até as nossas coisas que nós fazemos para Deus, sabe? Se você se ajoelha para orar, se você faz uma boa ação, se você para ler a Bíblia, você precisa da misericórdia de Deus? Sabe, o que dizer dos pecados, os mais sujos, dos momentos que deitamos nos berços de Satanás e suas mãos sujas acariciam nossa cabeça? Sabe, que venha em nós nesta manhã a lembrança doce de saber que a misericórdia de Deus está sempre à espera, a ser graciosa conosco, para nos restaurar, para nos transformar, para nos alegrar no dia de hoje. Que, sabe, eu quero te perguntar, você já deve ter se sentido fraco. Quem nunca se sentiu fraco?
Quem nunca se sentiu pecador? Em minhas orações oro, Senhor, olha para mim, sou o pior dos seus filhos. Às vezes eu ranjo os dentes e me pergunto onde estás, sabe? Então, todos nós, em algum momento, buscamos por misericórdia. Sabemos que apesar das nossas falhas, há um Deus disposto a nos perdoar. Há um Deus disposto a jogar nossas falhas no mar do esquecimento. Não que ele se esqueça, mas ele prefere esquecer. Há um Deus que está disposto a nos perdoar. Esse é o desejo de renovação nesta manhã do seu coração, um desejo de reconciliação e a te levar à verdadeira cura que somente Jesus pode proporcionar para a tua vida. Louvado seja o Senhor, porque nós temos pregadores e mensagens direcionadas aos corações arrependidos. Sabe, irmãos, quando alguém vai com o coração quebrantado à congregação e chega lá a ver mensagem de prosperidade e não vê mensagem de chamativa para o arrependimento, nós devemos de pregar sobre isso. O Evangelho de Jesus Cristo é chamado para arrependimento. O Evangelho de Jesus Cristo não é para você ficar recebendo flores, mas sim a cruz. O próprio disse, quem quiser ser meu seguidor, tome sua cruz e siga-me. Então, alguém aqui já se sentiu tão sujo, tão indigno, que a única coisa que deseja era ser lavado de seus pecados? Olhe para o salmista, Salmo 51. O salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, assim nós lemos e sabemos, experimentou a profunda angústia. Após cometer um ato muito terrível, ele clamou a Deus por misericórdia, com o coração contrito e arrependido. Nós lemos no Salmo 51, Davi expressa a mais profunda necessidade humana. Hoje vamos explorar junto, por clamor, explorar junto o Salmo, um salmo poderoso, descobrir como clamar por misericórdia, pois o clamor nos transforma a nossa vida. Olhe bem para o Salmo 51, é um dos mais profundos clamores por misericórdia já escrito. Nele, então, o rei Davi, após cometer um pecado grave, e esse pecado direcionado ali ao adultério Batseba, a mãe de Salomão, subsequentemente, a orquestrada aí veio a morte do atual marido dela, chamado Urias, e Davi, nesse momento, expressa a angústia da morte, sabe, no seu coração, diante de Deus, porque sabe que pecou, reconhecendo suas transgressões, ele clama, então, por purificação, por renovação, sabe, pede a Deus para que restaure-o. E este salmo revela algo profundo, do arrependimento genuíno e a confiança inabalável na compaixão de Deus que vem urgente em nosso socorro. Quero lembrar você que nós mesmos, nos momentos mais sombrios de nossas vidas, eu trouxe a mensagem falando que ele tem os olhos de fogo. Nesta manhã compartilhei a mensagem que ele vê no seu mais escuro quarto, os olhos do Senhor vê. O ser humano não pode ver você ali, mas ele vê. Então veja, na compaixão de Deus ele vê a esperança, a restauração, e isto é oferecido pelo eterno Deus. Então nós temos Davi, o rei pecador, o homem chamado segundo o coração de Deus. Davi é amplamente conhecido como o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Um título que destaca tamanha fé, tamanha coragem, tamanha obediência. E ele foi escolhido por Deus. Samuel foi ungí-lo. E nós sabemos do texto, porque algumas vezes você já deve ter ouvido pregações a respeito. Não tem mais um? Tem, porque trouxeram os mais fortes, os mais guerreiros, para diante de Samuel. Então o pai dele, Jessé, fala, não, tem mais um aí, tá lá no campo, tá trabalhando, tá cuidando das ovelhas, tá protegendo as ovelhas, então traz ele aqui. Então, aí sim, é escolhido por Deus e foi ungido para ser rei. E nós temos toda a história de Davi. E ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, um líder poderoso. Além disso, pastor, poeta, adorador de Deus fervoroso. No entanto, Davi também, humano como eu e você, teve falha e falhou. Tanto que temos uns salmos de muitos falando de suas falhas. Sua história nos mostra que até mesmo as pessoas mais próximas de Deus são vulneráveis ao pecado.